Nascida em Porto Alegre, ingressou na política no movimento estudantil e em 2004 tornou-se a vereadora mais jovem na história da capital gaúcha. 2 anos depois, elegeu-se deputada federal e foi reeleita em 2010 com recordes de votação no estado. Concorreu à Prefeitura de Porto Alegre em 2 ocasiões, em 2008 e 2012, e em 2014 foi eleita deputada estadual. Ela defende a revogação da reforma trabalhista e questiona as propostas de mudanças na Previdência, especialmente em relação ao aumento no tempo de contribuição. Aos 36 anos, deputada estadual pelo PCdoB e pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila é a convidada de hoje do Roda Viva. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, a pré-candidata à presidência, Manuela Dávila. Estamos no ar em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com a Manuela, nós convidamos a Vera Magalhães, colunista do jornal Estado de São Paulo, do site BR18 e comentarista da Rádio Jovem Pan. Frederico Dávila, diretor da Sociedade Rural Brasileira. Letícia Casado, jornalista da Folha de São Paulo em Brasília. João Gabriel de Lima, coordenador de jornalismo do INSPER e colunista da revista Exame. E Joel Pinheiro da Fonseca, economista e filósofo. Hoje, excepcionalmente, não teremos os desenhos feitos pelo cartunista Paulo Caruso. Queremos registrar o fato de que a pré-candidata Manuela Dávila não fez qualquer exigência ou restrição quanto à bancada de entrevistadores, escolhida livremente pela produção do programa. Recebemos hoje a confirmação de que no dia 30 de julho teremos a presença aqui no Roda Viva do pré-candidato à presidência, Geraldo Alckmin. Entre os mais cotados nas pesquisas de opinião, apenas Jair Bolsonaro ainda não respondeu ao nosso convite. Boa noite, Manuela, um prazer tê-la aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria começar te perguntando sobre os presidentes. Eles sempre passam a história com algum projeto marcado com seu nome. Como Getúlio passa pela história, todo mundo se lembra da CLT, Fernando Henrique, Bolsa Família, Lula, Bolsa Família, Fernando Henrique, Plano Real, né? Com qual projeto seu você gostaria de passar para a história e ser lembrada, e ser associada, seu nome e esse projeto? Boa noite, Lessa. Eu quero te cumprimentar toda a bancada, cada telespectadora e telespectador. Vou responder a tua pergunta, mas eu queria começar me apresentando um pouco mais aos telespectadores e telespectadoras, porque isso tem relação com a resposta que eu te darei. Eu, aos 17 anos, me filiei ao meu partido, Partido Comunista do Brasil. Nesses 20 anos, eu fui militante da UNE, coordenei meu centro acadêmico, fui a mais jovem vereadora da minha cidade, presidi a Comissão de Educação na Câmara, fui 2 vezes a deputada federal mais votada do meu estado, coordenei a bancada gaúcha, presidi a Comissão de Direitos Humanos, fui relatora da Lei dos Estágios, depois fui deputada estadual, sou jornalista, faço mestrado em políticas públicas, sou mãe da Laura e madrasta do Guilherme. Por que eu te digo tudo isso? Porque há 20 anos, quando eu me filiei ao meu partido, eu decidi entrar no movimento estudantil e na política porque eu acreditava que aquele era o caminho para transformar o Brasil num país menos desigual, num país mais justo, num país em que as outras mulheres pudessem ter os mesmos direitos que eu que sou uma mulher de esquerda feminista, que as mulheres pudessem entrar na universidade, que pudessem ser donas dos seus corpos, que os homens as respeitassem, que os negros não morressem mais que os brancos, enfim. Então, se eu tiver que ser associada a uma ideia de Brasil, que seja a ideia de um Brasil em que todas as pessoas têm os mesmos direitos, em que todas as pessoas podem ter os mesmos sonhos, que podem sonhar, não idênticos, não sonhos iguais, mas que podem ter a mesma perspectiva de realizar esses sonhos. Isso vai acontecer num país mais desenvolvido, num país economicamente mais justo. Mas tem algum projeto que são ideias, né? Sim, tem alguns projetos, Eu acho, se eu for a presidente que conseguir revogar a reforma trabalhista, eu já serei alguém que terei contribuído para o Brasil ser um país mais justo. Vamos começar então nossa rodada de perguntas com a Letícia. Boa noite, candidata. Boa noite, Letícia.
O líder do seu partido na Câmara, o deputado Orlando Silva, participou de um jantar do DEM e dos partidos de centrão com o Ciro Gomes. O PCdoB está disposto a se aliar a esses partidos de centro-direita na eleição? O líder do meu partido na Câmara, que, aliás, felizmente me acompanha nessa bancada repleta de amigos e amigas do PCdoB e do Movimento Social, conversa com muitos partidos. Por quê? Porque nós do PCdoB não abrimos mão de vencer as eleições. Para nós, o principal é tirar o Brasil das mãos de Temer e desse conjunto de candidaturas de ultradireita e de direita que tentam destruir o Brasil, o Estado brasileiro e acabar com os nossos direitos, com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, nesse momento, isso se materializa a partir da construção da minha pré-candidatura. Nós do PCdoB fizemos um conjunto de movimentos, Letícia, eu sei que tu acompanhas esse conjunto de movimentos, para tentar construir a unidade do nosso campo político. Né? Nós conversamos sempre com o presidente Lula, quando podíamos conversar, nós conversamos com o Ciro, que é meu querido amigo, conversamos com a Haddad, conversamos com o Boulos, mas para nós a saída precisa ser uma saída conjunta desse campo político, que represente o quê? Um projeto de desenvolvimento para o Brasil, comprometido com o desenvolvimento, com a valorização do trabalho e com o combate às injustiças sociais. Então, vocês não descartam alianças? Essas alianças hoje não estão colocadas para a realização desse projeto. Né? Quem conhece os partidos e conhece os projetos consegue perceber que quando a gente defende desenvolvimento com valorização do trabalho, esses partidos não defendem as mesmas ideias que nós. Mas conversar com o Ciro, conversar com os outros partidos faz parte da boa tradição da política brasileira. É preciso conversar mais, é preciso quebrar esse ambiente de ódio na política e fazer com que as nossas diferenças sejam novamente as diferenças programáticas. Eu tenho um programa para o Brasil. Eu defendo uma ideia de desenvolvimento para o nosso país. É isso que me difere das outras candidaturas e, portanto, eu não tenho nem que ter constrangimento e nem impedimentos de fazer conversas. Vera. Você falou várias vezes, boa noite, você falou várias vezes em desenvolvimento, projeto de desenvolvimento para o país, porém, o período último do governo do PT foi marcado por recessão, uma grave recessão, a mais grave desde a redemocratização. Eu queria saber como você acha que na economia este projeto, que era o da Dilma e do PT, pode levar ao desenvolvimento sem um compromisso com o ajuste fiscal e com propostas, por exemplo, como a reforma da Previdência? O nosso projeto, o projeto do PCdoB, Vera, tem como base a ideia de que o Brasil precisa retomar a sua atividade industrial, ou seja, para que o Brasil se desenvolva, é preciso, de um lado, retomar a capacidade de investimento do Estado. De outro lado, garantir que o Brasil tenha novamente indústria. A indústria brasileira tem patamares, hoje saiu um dado novo da diminuição da atividade industrial, os números são inferiores aos de 1947. Portanto, o nosso projeto, que é o projeto que eu represento diante de vocês, né, o projeto do meu partido, o PCdoB, é um projeto de desenvolvimento baseado na recomposição de capacidade de investimento do Estado e na retomada da atividade industrial. Mas como que o Estado pode investir se ele está quebrado por gastos, entre eles o da Previdência, que está prestes a quebrar? Como é que você lidaria com isso? Tu sabe, Vera, que é difícil responder a pergunta quando a visão de Estado e de investimentos é absolutamente distinta. Nós, no Maranhão, por exemplo, governamos um Estado, chegamos num dos estados com pior situação econômica do Brasil, um dos mais pobres do Brasil. Qual é a situação do Maranhão hoje? O Maranhão hoje é um dos melhores estados para investir do Brasil, é considerado o segundo estado do ponto de vista fiscal, é um estado que paga mais de R$ 5.700 por 40 horas para os professores e, portanto, decide desenvolver um conjunto de atividades e de investimentos públicos para movimentar a economia. Né? Então, essa é a forma que nós do PCdoB pensamos, a forma de ajustar a economia, ajustada às demandas da população. Como que o Flávio faz? O Flávio troca uma escola de palha por uma escola digna, uma escola decente, remunera bem os professores. O que ele faz com isso? Movimenta a economia, garante a obra com investimento público, garante o emprego para o pedreiro que faz a obra, garante que a criança tenha dignidade na sua escola e que o professor seja bem remunerado. Tudo isso num dos melhores estados para investir do Brasil. Portanto, também realizou um conjunto de reformas no Estado para facilitar investimentos e, de outro lado, fez uma espécie de mini-reforma tributária, tributou heranças, permitindo que os milionários maranhenses, que muitos conhecem, vocês conhecem alguns pelo nome, pagassem tributos e esses dinheiros fossem investidos para fazer justiça social. Essa é a forma que nós pensamos como governar.
Eu vou continuar na área de economia, aproveitando um pouco o gancho da Vera. Estou gostando, pelo menos, que é assim circular, eu não tenho que me perder muito no fim. Só o primeiro bloco, não se preocupe, depois bagunça. A minha pergunta é a seguinte, no mundo inteiro, a esquerda mais moderna, ela tem tido um foco muito grande em educação, saúde e proteção social. Cuidar das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Esse tem sido o foco da esquerda. No Brasil, a esquerda, ela tem se preocupado muito em financiar empresário, financiar a indústria. O governo Dilma foram 500 bi, que em vez de ir para a saúde, para a educação e para a proteção social, foram para grandes indústrias via BNDES. Numa entrevista sua à UOL, você fala um pouco o que você acredita no papel do BNDES. Eu pergunto, na tua visão, não era melhor, em vez de ficar financiando indústria, ficar financiando, dar o bolso empresário, como se diz, não era melhor focar, como a esquerda internacional faz, em saúde, educação e proteção social aos mais pobres? A esquerda internacional que tu te referes faz isso em países que são altamente industrializados, que já fizeram, que aproveitam as possibilidades e oportunidades da revolução tecnológica, da indústria 4.0 e, portanto, fazer o debate apenas sobre proteção social, moradia e educação e não fazer o debate sobre indústria e infraestrutura em países que já têm indústria e infraestrutura torna-se desnecessário. O Brasil precisa fazer as duas coisas e, portanto, eu acredito que é preciso ter um plano de geração de empregos, né? Nós temos números estarrecedores de desemprego e de informalidade que contribuem para o déficit da Previdência, de um lado. Nós precisamos, no Brasil, pensar em condições para que esse desenvolvimento aconteça, do ponto de vista de como garantir que o nosso povo vive em paz. Precisamos, na minha compreensão, garantir que o nosso povo viva dignamente. Então, nós precisamos de investimentos em infraestrutura, em educação, na minha interpretação, sobretudo em educação infantil, e também garantir que o ambiente de liberdade, né, dos nossos direitos floresça. Então, acho que a situação brasileira, João, ela é uma situação diferente desses países europeus que tu citas, né? Existe como distribuir riqueza sem gerar riqueza? O problema Existe como gerar riqueza sem indústria? Qual é o país que conseguiu gerar empregos bem remunerados para o seu povo, sem atividade industrial, né? No nosso caso, que ainda necessitamos com a indústria tradicional e também com as possibilidades que a tecnologia nos permite sonhar. O problema é que o dinheiro que vai para um falta no outro, né? Não, eu não vejo assim. Eu acho que o dinheiro que um gera a partir da arrecadação vai para o outro. A gente gera riqueza e distribui riqueza ao mesmo tempo. Okay. Vamos lá, Frederico. Opa. Deputada. Deputada, a senhora fala da reforma trabalhista como sendo contra a reforma trabalhista. A CLT é a cópia quase que ipsis literis da Carta de Lavoro italiana que foi implementada por Benito Mussolini. Como não dizer que o fascismo é de esquerda, uma vez que ele é o criador da Carta de Lavoro, que é a mãe da CLT? Frederico, eu fiquei bem satisfeita que a gente possa debater, porque acho inclusive interessante que o programa sempre comece dizendo que os apresentadores não impuseram nenhum veto, porque eu acredito num Brasil que as pessoas que representam ideias diferentes, como eu e tu, podem discutir, né? Tu coordenas a campanha do Bolsonaro e, portanto, tu entendes, né, de sistemas, uma parte da campanha é verdade, tu entende, em primeiro lugar, de regimes antidemocráticos, porque o que ele defende é um Brasil sem democracia, um Brasil dos torturadores, um Brasil em que as pessoas, as mulheres, sejam inferiores aos homens, que os pobres possam ser fuzilados por helicópteros, como ele defendeu recentemente diante do mercado. Né? Então, todo mundo sabe, né, apesar da internet gerar alguns memes assim desqualificados, que o fascismo foi um movimento de direita. Todo mundo sabe que Hitler combatia, aliás, tem discursos que vocês podem procurar na internet. Se alguém não sabe, vai lá, dê uma procuradinha, que um dos objetivos de Hitler era desconstruir a esquerda e a social-democracia alemã. Então, tirando por isso que o partido dele era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores os nomes, né? Vê só. Né? A gente tem o mesmo sobrenome, não é parente, tu apoia o Bolsonaro e eu sou do PCdoB, viu como o nome não representa Mas não nada? A CLT não é filha da Carta de Lavoro? A CLT garante que os trabalhadores brasileiros tenham direitos. Mas ela é filha ou não é filha da Carta de Lavoro? A CLT é o que garante que os trabalhadores tenham férias, tenham 13º. Os trabalhadores brasileiros conhecem a CLT e, infelizmente, não vão conhecer o Bolsonaro porque ele não quer vir aqui. Ele vai vir. Candidata, boa noite. A gente assiste no mundo e no Brasil, com muita consternação, diversas questões ligadas aos direitos humanos. A gente vê nos Estados Unidos, crianças separadas dos pais, a gente vê na Europa, a crise dos refugiados, a gente vê tendências autoritárias no mundo, talvez até no Brasil, e com muita preocupação nisso. E você traz esses temas também como importantes. Agora, o seu partido
não só tolera, como elogia e defende ativamente os regimes que mais violam direitos humanos e que menos respeitam a democracia, né? Pensando em China, em Venezuela, até em Coreia do Norte. Né? Como é que é possível a gente estar defendendo um regime tão totalitário assim? Então eu pergunto, como é que você concilia, como é que é possível conciliar uma candidatura de esquerda que se quer moderna com uma defesa prática e real das práticas que mais violam os direitos humanos? Ou será que o direito humano é uma moeda de troca e quando a ideologia está a favor, a gente abre mão dele? Para mim não é, Joel, né? O mundo está cheio de problemas, eu me preocupo igualmente com todos eles, né? Por exemplo, acho que é louvável o esforço das Coreias de buscarem a sua paz, acho que é louvável que o mundo busque saídas pacíficas, mas eu sou candidata a presidente do Brasil, como tu bem disseste, eu sou alguém que luta a vida inteira em defesa dos direitos humanos, de todos os humanos, né? Para mim a mulher é igual ao homem, o negro é igual ao branco, é igual ao índio, o norte-americano é igual ao sul e ao norte-coreano e ao chinês, o iraniano é igual ao francês, né? Então, para mim, me indigna igualmente qualquer cena de violação de direitos humanos. Mas como pré-candidata a presidente do Brasil, eu aposto que o Brasil volte à sua boa tradição de diplomacia para buscar conseguir conquistar saídas pacíficas para os problemas do mundo. Qual é a tradição de Rio Branco? Fernando Henrique, em alguns momentos, se inspirou, Lula, em outros momentos, se inspirou no fortalecimento dos mecanismos multilaterais de diálogo. O mundo hoje, o que os Estados Unidos fez semana passada? Saiu da Comissão de Direitos Humanos da ONU, enfraquece a ONU, enfraquece mecanismos de diálogo. O mundo precisa dialogar para que os direitos humanos sejam garantidos, para que a autodeterminação dos povos seja garantida. O PCdoB pensa em utilizar as experiências desses regimes que ele defende, como China, Coreia do Norte, Sabe Venezuela? O extraordinário? Eu nasci em 81, acho que tu nasceu perto de mim. O extraordinário da queda do Muro de Berlim foi que os partidos comunistas deixaram de ter modelos. Então, por que nós somos o Partido Comunista do Brasil? Hoje, né? Nós não temos modelo. Posso te contar nossa história? O Partido Comunista do Brasil, porque nós acreditamos que vamos construir o socialismo com a cara do nosso país. Como poderia um povo extraordinário como o nosso, né, num país continental, um povo alegre, um povo que gosta de samba, de futebol, que é trabalhador, que tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo, embora a nossa elite diga que é vagabundo, que não trabalha muito, como esse povo poderia copiar um modelo de qualquer outro país? Não tem como, né? Então, a experiência nos faz crer que é possível construir um socialismo brasileiro. Alguns acham que podem se inspirar em outras nações. Alguns dizem, o Brasil pode ser os Estados Unidos, o Brasil pode ser a Noruega, o Brasil pode ser o Uruguai, qualquer que seja a experiência, a China, nós não. Nós sabemos que o povo brasileiro terá que trilhar o seu próprio caminho. Mas, Manuela, você é do PCdoB? Claro, e é isso que nós 20 defendemos. anos e tal. E o PCdoB, quando saiu, por exemplo, do PCB, ele saiu porque defendia as práticas stalinistas, né? Depois passou a apoiar Mao e depois a Enver Hoxha da Albânia. E nunca se soube de nenhuma autocrítica do PCdoB a respeito dos crimes diversos, das barbáries que aconteceram tanto sob o regime de Stalin e de Mao. O que você pessoalmente acha disso? Você acha que o Stalin foi um cara bacana, Mao foi um cara legal? O que você acha disso ou o partido acha e você concorda? Se o partido achasse e eu concordasse nessa forma, com essa ideia autoritária que soou, a tua manifestação, eu não seria dirigente do meu partido há 18 anos. Eu sou alguém que constrói as opiniões do PCdoB, inclusive porque nós somos um partido que dá espaço para as novas gerações participarem. Vejam só, os outros partidos cheios de moral democrática não tem mulher presidente, não tem mulher candidata à presidência, não tem mulher senadora, está aqui a nossa líder, não tem negro deputado. Por quê? Porque o povo não participa. É democrático, mas não tem povo dentro dos partidos. O PCdoB é um partido, como eu expliquei ao Joel, que há muitos anos debate a construção de um projeto de desenvolvimento para o Brasil. É por isso que nós nos orgulhamos de ser o Partido Comunista do Brasil, porque nós acreditamos que a nossa experiência será única, né? Será construída a partir de acertos e de erros, né? Será construída... Mas... Qual é a trajetória do Partido Comunista do Brasil? Qual é a trajetória? Eu sei a trajetória do partido que foi perseguido em todos os processos como outros ditatoriais. Partidos também, não é? Agora, em funcionamento, o partido que teve mais militantes mortos, quem foi o partido que enfrentou a ditadura militar no Araguaia? Você está falando da história do Partido Comunista do Brasil. E qual é a sua apreciação sobre esses fatos históricos, sobre as práticas de Stalin, sobre as práticas de Mao? O que você acha disso? Eu acho que aquele ciclo foi um ciclo de guerra e de mortes para o mundo inteiro.
né? Mas você acha que foi ok? Eu falei isso, Lécio? Não, eu estou perguntando. Eu disse, é uma acho pergunta. que foi um ciclo de mortes e de guerras no mundo inteiro. Manuela... Como foi aquele ciclo no mundo? É o ciclo da bomba atômica, né? É o ciclo que o Japão foi explodido por uma outra grande nação, os Estados Unidos. Esse era o mundo daquele tempo. Qual é o mundo do nosso tempo? Eu espero que seja um mundo, que essa grande crise econômica mundial não resulte em novas saídas com milhares e milhares de mortos. O que nós estamos discutindo? Me permite só terminar de responder ao Lessa. O que nós estamos hoje diante dessa grande crise discutindo? O mundo será um mundo que deixará milhares de crianças morrer em barcos tentando chegar em nações? Será um mundo em que nações são explodidas pela guerra atrás do petróleo? Ou pode ser um mundo de paz? Como os nossos filhos, a minha filha e o meu enteado, como eles verão o mundo que nós estamos construindo? Eu tenho a tranquilidade de há 20 anos dedicar minha vida à construção de um mundo de paz e de justiça social e apostar que o Brasil siga essa tradição. Mas qual é a história que a gente vai contar para os nossos filhos? É que houve um movimento na Rússia onde morreram 6, 7 milhões de pessoas, na China onde morreram, e os governantes... Sim, no Japão, essa é a história daquele ciclo. Sim, meus filhos conhecem essa. Mas também vão conhecer as histórias da China, também. Sim, eles conhecem toda a história, né? Eles só não conhecem apenas a história dos russos. Claro, eles conhecem a extraordinária experiência do que foi a Revolução Russa, conhecem a extraordinária experiência do que foi colocar o satélite, né? Conhecem a extraordinária... Mas Stalin, o que você vai falar para eles do Stalin? Vai ser um cara legal? Que provavelmente tu fales. Tu já ouviste alguma vez? Por que não? Sabes o que eu falo? Não, eu não. O mundo era um mundo de violência e de guerra. Mas e o Stalin? E o papel do Stalin? Com o comando de Stalin, venceu Hitler, mas que aquilo não é o que eu defendo. Eu defendo um outro mundo. Vamos tentar, então, entender. Trazer para o século XXI, né? Você está dizendo que é um comunismo à brasileira, que a gente vai inventar um novo comunismo. Mas vamos pensar no século XXI, a gente, vizinho eu muito feliz próximo. Vai inventar junto comigo. Não, a gente, Brasil, você falou. Ok. Eu não. Eu não acredito no comunismo, mas você acredita. Então, a gente tem um vizinho, a Venezuela, que implantou um regime que eles chamam bolivariano, de esquerda, e que, no entanto, hoje em dia tem opositores presos, tem uma população que morre de fome, você falou aqui em igualdade, em desenvolvimento. Eu queria saber, você acha que a Venezuela é uma democracia? É um modelo de Estado que você admira em algum aspecto? Que você acha que serve de modelo para o Brasil, de alguma forma? Eu não tenho modelo nenhum para o Brasil. O que eu não acho justo é que a gente perca tanto tempo diante de tantos problemas no Brasil, debatendo as outras nações. O Brasil precisa garantir a paz da nossa região. O próximo presidente do Brasil tem que parar de ir para o Twitter dar opinião sobre Venezuela, sobre os outros países e construir saídas pacíficas para a região, para que cada venezuelano, mulher e homem de direita e de esquerda, com oposição e com governo, com as instituições que eles têm, vivam com tranquilidade. Fechar os olhos para as violações. Fechar os olhos, não, buscar a solução e não buscar lenha na fogueira, como faz o presidente atual. O que eu quero é que a gente se preocupe com os 5 mil idosos brasileiros que morrem de subnutrição e que poucas vezes passam... Não estou. Tu me perguntaste, tem modelo? Primeira parte, não tenho nenhum modelo. Né? Segunda parte, qual é o papel do próximo presidente do Brasil, Vera? Garantir a paz na nossa região. O Brasil precisa de paz para se desenvolver. O Brasil não pode botar lenha na fogueira. Vamos continuar no próximo bloco, porque esse já encerrou o tempo. A gente continua daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com a deputada estadual do PCdoB do Rio Grande do Sul e pré-candidata à presidência, Manuela Dávila. Até lá. Estamos de volta com a deputada estadual do PCdoB do Rio Grande do Sul e pré-candidata à presidência, Manuela Dávila. Vamos agora a uma pergunta da diretora de Educação da Fundação Lehman, Camila Pereira. Manuela, você já falou algumas vezes que combater as desigualdades no Brasil seria a sua prioridade.
E a gente tem muita clareza aqui na Fundação Lehman que uma educação pública de qualidade para todos é um passo fundamental para o Brasil garantir maior igualdade de oportunidades e para a gente ter um país mais justo e mais desenvolvido. E nossa principal crise hoje na educação pública é uma crise de aprendizagem. Os alunos estão na escola, mas eles não estão chegando no final da escolarização preparados para os próximos passos da vida. E nesse contexto, eu queria muito saber qual é a sua proposta para o Brasil dar o salto que a gente tanto precisa em relação à qualidade da educação básica. Obrigada pela pergunta, Camila. Na realidade, esse é um tema que me preocupa muito e eu acho que o governo federal tem centralmente duas questões para fazer. A primeira delas é garantir investimento em educação infantil. Vocês estudam, nós acho que lemos muitas coisas em comum, o impacto que tem o não acesso nos primeiros anos de vida à educação infantil na aprendizagem durante o ensino fundamental. Eu sou mãe de uma criança de quase 3 anos e todos sabemos que os estímulos cognitivos, claro, primeiro nos primeiros 1000 dias de vida e depois na educação infantil, na chegada ao ensino fundamental, são determinantes para que as crianças não evadam logo em seguida, porque se chega sabendo menos na escola, já é um ponto ruim para que essa criança seja mais difícil de aderir ali. Então, eu acho que o governo federal precisa pactuar com municípios investimentos em educação infantil. Acho também que nós precisamos fazer um grande debate nacional com prefeitos e prefeitas e com os governadores, em primeiro lugar, para que municípios e estados tenham condições de investir em ensino fundamental e médio. Eu sou contra as propostas de federalização do ensino fundamental e médio. Por quê? Porque acho que os estados e municípios precisam ter condições de investir. Então, é preciso que o Brasil debata quanto dinheiro fica com a União, quanto dinheiro fica com os estados e municípios para que esses façam o dever de casa. Mas, vocês sabem que lá no meu estado teve um cara que, aliás, em 87 veio aqui, e é um vídeo muito visto, que é o Brizola, que já debatia a necessidade das crianças brasileiras permanecerem mais tempo em sala de aula. Então, qual que eu acho que é o centro do debate nacional sobre o ensino fundamental, já que eu acredito que os prefeitos devem continuar fazendo, sendo responsáveis por essa etapa do ensino? É garantir que as crianças fiquem mais tempo em sala de aula, é garantir que as estruturas escolares possam garantir que as crianças fiquem ali bem alimentadas, cada brasileiro e cada brasileira com a idade da minha filha e do meu enteado fiquem ali protegidos, aprendendo, e, portanto, sendo bem estimulados. Agora, voltando um pouco à questão do desenvolvimento econômico, que é um dos seus pontos fortes de campanha, qual seria a sua atitude, por exemplo, no eventual governo em relação às empresas estrangeiras e aos investimentos estrangeiros? A minha atitude é de buscar investimentos para o Brasil sempre, Lessa. Mas eu acredito que o Brasil precisa fortalecer a indústria nacional, Então, de um lado, nós temos que garantir um Estado que seja mais ágil, em que os investimentos privados, nós chamamos isso de reforma do Estado, Como garantir que o Estado possa ser mais ágil para que os investimentos não teria aconteçam. Nenhuma restrição em relação. Mas eu defendo que nós priorizemos a atividade industrial brasileira. Mas o governo vai botar dinheiro em determinados setores? Por exemplo, a proposta do candidato Ciro Gomes é privilegiar 4 setores com subsídios públicos. Se não me falha a memória, seria um agronegócio, setor hospitalar, setor de petróleo e gás. Exatamente. Você concorda com isso? E como encontrar dinheiro para isso num país que está sem dinheiro? É a lógica, Esse dinheiro é o que gera dinheiro, quer dizer, como que a gente pode? Eu defendo que a gente faça a reforma tributária, cobre impostos dos ricos, pare de cobrar tanto imposto dos pobres e, a partir disso, a gente utiliza esse recurso para garantir determinadas questões que são prioritárias no Brasil, Tem alguns dados, João, que dizem que se a gente tributar as grandes fortunas brasileiras como os europeus tributam, de 6% a 9%, aliás, um tucano defende isso, a gente pode chegar a quase 200 bi de arrecadação, Então, existem formas se nós cobrarmos mais impostos dos mais ricos, por exemplo, e menos dos mais pobres, porque não é justo o sistema tributário brasileiro. Se vão ter, tu disseste de uma forma, que eu acho que não é exatamente a que nós defendemos, mas se o governo federal será parceiro desses empresários, sim, será
o que eu disse lá atrás, nós precisamos gerar riqueza para distribuir riqueza. Não existe país que tenha se desenvolvido sem indústria. Os bancos públicos têm papel nisso, o BNDES tem papel nisso, na minha visão de Brasil, sim. Os estudos sobre reforma tributária, o principal centro de reforma tributária é o CECIF do Bernardo Pia aqui em São Paulo. Inclusive, os estudos dele estão servindo de base para o programa do Ciro, para o programa da Marina e para o programa do Alckmin. Isso. As contas dele dizem que apenas tributar os ricos no Brasil, você falou numa entrevista que ganha mais de 160 mil por mês, isso não traz muita arrecadação porque é muito pouca gente. Você teria que tributar o 1% mais rico, que começa pelo cara que ganha... 160 mil era um dado específico sobre as faixas do imposto de renda, não sobre grandes fortunas e heranças. É muito pouca gente, porque... que era um dos exemplos de baixa tributação brasileira, não era o completo. Não era total, mas 1% mais rico ganha 12 mil por mês, a partir de 12 mil. Quer dizer, falaram de um professor universitário de São Paulo. Os 5% mais ricos, o professor lá do Maranhão, que ganha 5.700, ele já está nos 5% mais ricos no Brasil. Isso seria uma classe média. Para essa conta do imposto fechar, a classe média teria que ser tributada. Vocês tributariam a classe média alta, que no Brasil está nessa faixa de... Não, a nossa proposta é bem clara. Aliás, eu convido para quem estiver em casa pode assistir o nosso vídeo no Face com toda a proposta de reforma tributária, vai poder entender ela de forma completa. Mas o que nós tributaríamos? Qual é o tributo novo? O tributo sobre grandes fortunas, que não existe, né? Que já existem vários projetos no Congresso, inclusive, se não me equivoco, posso estar equivocada. Um do tempo que o Fernando Henrique era senador, tem um da Jandira Fegali da nossa bancada, tem um de um deputado do PV, um conjunto de propostas que versam sobre tributação de grandes fortunas. Existe o tema da tributação das heranças, né, que o Maranhão agora alterou a alíquota, que pode chegar a 8% previsto na Constituição. A maior parte dos estados não pratica. Então, nós não tributaríamos a classe média brasileira, nós tributaríamos os multimilionários desse país que pagam muito imposto. E isso é algo que acontece no mundo inteiro, né? Às vezes as pessoas dizem assim, essa proposta ultra de esquerda, olha, a maior parte dos países europeus tributam entre 6 e 9, né? É algo que já acontece. Isso é quase uma unanimidade. O Alckmin, o Ciro e a Marina acham a mesma coisa. O API acha a mesma coisa. O problema é que tributar essas grandes fortunas não traz aumento de arrecadação. Tem um dado que chega a 200 bi, só essa tributação, né? Que chega a 200 bi, já é bastante. Não consegui achar esse estudo. Aqui de São Paulo, te passo ele depois. Eu não vim com a bolsa inteira, mas ele está ali dentro da minha bolsa, eu te passo ele. Manuela, o Frederico quer fazer uma pergunta. Manuela, uma pergunta aqui, mudando de assunto. Você comentou sobre Hitler e Mussolini. Meus avós maternos são imigrantes da Segunda Guerra Mundial na década de 50. São de origem judaica. Os que não foram fuzilados ou queimados nos fornos e que sobreviveram, uma parte ficou do lado ocidental e outra parte ficou atrás da cortina de ferro. Os que ficaram na cortina de ferro ficaram com cupom para fazer compras para casa, filas quilométricas, racionamento de energia, inclusive no inverno com temperaturas negativas. Você tem uma filha da idade da minha, de 2 anos e meio, que é uma prima do meu avô, que saiu por baixo de cerca de arame farpado na divisa com a Alemanha para fugir. E meu avô ajudou esse pessoal a fugir da cortina de ferro na década de 60 e conseguiu, graças a Deus, tirar toda a família de trás da cortina de ferro e do caos que era ser perseguido pela Stasi na Alemanha Oriental e pela Securitate na Romênia, que sabiam a cada passo que você dava. Você acha que esse modelo de socialismo, comunismo, é o mesmo que o PCdoB pretende implementar aqui no Brasil? Sabe o que é extraordinário de ser brasileira em 2018, Frederico, de ser pré-candidata à presidência, de ser uma mulher de esquerda feminista, é que nós não vamos deixar que o ódio que alguns defendem nas suas candidaturas, o ódio daqueles que defendem as torturas praticadas por Ustra aqui no Brasil há pouco tempo, o ódio daqueles que acham que as mulheres podem ser estupradas quando são mais bonitas ou mais feias. A senhora é a favor da castração química para estupradores ou não? Eu sou a favor que não exista tanto estupro. Não, mas a senhora é a favor da castração química do deputado Bolsonaro? Debater direitos das mulheres, combater a cultura do estupro. Mas a senhora defende as mulheres, mas a senhora é a favor da castração química para estupradores? Eu defendo que tenha menos estupro no Brasil. Sabe como a gente faz isso? A gente faz isso não votando em candidato que defende que mulher pode ser estuprada.
Não, mas a senhora, a castração química não é uma boa... Não Sabe o quê? A gente pode debater penas para estupradores. Meu sonho é que tenha menos estupro. O meu sonho é que a minha filha, que tem 2 anos, 10 meses, não chegue numa festa com 16 e um menino beba e acha que porque ela bebeu ele pode violentar ela sexualmente. A gente faz isso combatendo o ódio e ensinando a senhora acha que a senhora acha que os parentes do meu avô e da minha avó, que foram libertos dos campos de concentração pelo Exército Vermelho, que acharam que eles eram a esperança, no fim, quando eles ficaram do lado da cortina de ferro por vontade própria, a senhora acha que eles gostaram do sistema comunista? A senhora viu alguém pular da Alemanha Ocidental, o muro para a Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental para a Tchecoslováquia? Tanta resistência apoia o Bolsonaro. Não, é isso mas, que eu acho. Não, mas meu avô disse que nunca viu um partido tão parecido com o partido nazista quanto o PT. Ele fala isso, ele tem 92 anos. Uma filha da idade da minha, como tu disseste. E saiu carregado embaixo de curto. Ah, não é tua filha, desculpa. Minha entendi filha. errado a história. Minha filha. Então, que a tua filha possa viver no mesmo Brasil que eu quero para minha filha, que ninguém ache que ela pode ser estuprada quando ela é bonita ou feia. Por isso e que a castração química vai resolver esse problema. Por isso que a gente tem que acabar com a cultura do estupro no Brasil. Não tem cultura. Não tem falta de punição. Não tem cultura de estupro. Deixa eu retornar para um ponto, Manuela, que na verdade é um pouco consenso entre os candidatos. Na verdade, os comunistas chegaram nisso anteontem, né? Que é o seguinte, olha, o Brasil cobra muito imposto de quem é mais pobre e pouco imposto de quem é mais rico, e todos são a favor, é um consenso de que sim, a gente tem que ter uma carga tributária mais progressiva. Cobre mais de quem está em cima e cobra menos de quem está embaixo. Você sempre que propõe um aumento de impostos para os mais ricos, diz também, e vamos cobrar menos de quem é mais pobre. Mas daí a conta fiscal não fecha, né? Porque se você está compensando o aumento de imposto de um lado com o corte de impostos do outro, o problema fiscal, o rombo fiscal brasileiro fica igual. O seu programa defende aumentos substanciais de gastos do governo, seja na questão econômica, seja na área social, e a arrecadação aparentemente não vai crescer tanto assim. Você está compensando de um lado ou do outro. Ou você está defendendo mais impostos no geral para a economia brasileira, no momento que é difícil, porque o Brasil precisa crescer, né? Mais impostos agora não viriam bem. Ou então sobra o quê? Ou é reforma, é calote ou é inflação? Essas são as tuas hipóteses, baseadas nas tuas premissas. A Laura Carvalho, uma economista que é jovem como nós dois, ela já provou por A mais B que o problema do Brasil não é gasto, né? É a incapacidade de arrecadar. E, portanto, nós precisamos pensar em mecanismos de movimentar a economia brasileira. Nós acreditamos que o principal caminho é, sim, recompor a capacidade de investimento público. Por quê? Porque o gasto público, diferente de que uma turma diz que é igual ao gasto ali de casa, né? Quando a gente gasta em casa, isso não gera receita. O gasto público gera, né? E, portanto, nós precisamos garantir que o conjunto de investimentos públicos seja feito. E, para nós, isso se dará jamais aumentando impostos dos mais pobres, porque isso não é justo. Não é justo que a dona de casa pague imposto no arroz e feijão e que o multimilionário, que a pessoa que vem de uma família muito rica, né, que herda todos os seus bens e que depois ainda faz a piada de defender a meritocracia, como se todos nós nascêssemos em condições iguais nesse país absolutamente desigual, que eles paguem o mesmo imposto sobre o seu consumo. O que nós tributaremos, eu já respondi, né? Nós tributaremos imposto novo, imposto sobre grandes fortunas. O que nós faremos de debate com os estados, aumento de alíquota sobre grandes heranças. É bom falar sobre isso, porque nós não estamos falando, o João Gabriel perguntou, eu não estou falando em tributar aquela pessoa que, assim como eu, financia o apartamento em 30 anos. Essa pessoa não é rica. Às vezes as pessoas de classe média acreditam que eles são os multimilionários que nós estamos referindo porque eles financiaram um apartamento em 30 anos, têm o seu imóvel, estarão eles nessa lista? Não, não estarão. Nós estamos falando dos multimilionários desse país que, como tu bem sabes, não pagam impostos. Manuela, mais gastos, então? Letícia, mais investimento, por quê? Mais gastos vão aumentar a arrecadação. Esse é o pilar da política fiscal, da proposta fiscal do PCdoB. Gastar mais e assim arrecadar mais. A revogação da emenda constitucional 95, e esse será um dos meus primeiros atos. Envio ao Congresso de uma sugestão de que seja feito o referendo revogatório sobre a emenda constitucional 95. Porque o Maranhão nos dá o caminho de que quando nós construímos uma escola digna para uma criança, nós geramos emprego e nós podemos aumentar a capacidade de investimento. Quando nós tributamos uma herança, né, de forma mais adequada, com um patamar mais adequado, nós garantimos que o salário do professor seja melhor e que esse professor consuma mais. Qual é essa emenda, Manuela? É o teto a emenda constitucional 95 é o teto dos gastos. Desculpa, Alex. Teto dos gastos. Deveria ter dito. Só para... Letícia. Candidata, voltando ao feminismo, que é uma de suas bandeiras. No último discurso, antes de ser preso, o ex-presidente Lula lhe chamou de garota bonita. Destacar atributos físicos de uma mulher no ambiente de trabalho é uma atitude machista?
é parte de uma cultura machista, mas naquele mesmo discurso, para o meu orgulho, ele disse algo extraordinário a meu respeito, que eu sou alguém que acredita na política, né? E é verdade, há 20 anos da minha vida eu busco construir a transformação, inclusive dessa cultura machista, a partir da minha militância política. Tu disseste, eu sou uma candidata feminista, né? Eu sou uma mulher de esquerda feminista. Então, sim, sempre que nos dizem algo nesse sentido, faz parte dessa cultura machista. Sim, faz. Uma questão de relativizar. Como assim? Eu estou dizendo que faz parte. Não estou relativizando. Não, você disse que faz parte. Uma coisa ruim, mas uma eu falei que nesse mesmo discurso ele disse outra coisa boa, mas que isso faz parte de uma cultura machista. Óbvio, mas não pode dizer que a candidata é bonita? Pode, se eu estiver num ambiente que eu queira ser cortejada, bonita e tal. Mas num palanque não é adequado? Não acho mais adequado. Eu, pelo menos, não chego no palanque e digo assim, esse cara bonitão, esse cara feião. A senhora acha que o Lula foi machista nessa frase, então? Não acho que foi uma frase feliz, mas acho que o conjunto do restante da sua manifestação foi. E faz parte, né? Todos nós. Eu costumo dizer, Letícia, que o machismo é como uma piscina. Todos nós estamos dentro dela. Todas nós, inclusive nós mulheres. Muitas de nós, muitas vezes, somos machistas umas com as outras. Qual é a diferença? Algumas de nós estamos só molhando os pezinhos na piscina e outros estão afogados na água. Então, sim, foi uma manifestação machista. Não, de longe, não foi das piores que eu aguentei nesses 14 anos de mandato. Manuela, você disse que o PCdoB tem tratado de projeto de desenvolvimento do Brasil há muitos anos. No entanto, desde que houve a redemocratização, o PCdoB tem estado sucessivamente com o PT, como aliado do PT. É a primeira vez que lança uma pré-candidatura. Mas muita gente dá como certo ou quase certo o fato de que você, lá na frente, vai negociar uma aliança com algum outro candidato, ou do próprio PT ou da esquerda. Eu queria que você dissesse aqui, para quem está nos assistindo, de 0 a 10, qual é a chance de você desistir da sua candidatura? Zero, desistir zero. De eu ser candidata, 10. É o mais provável. Por quê, Vera? Porque primeiro que eu acho engraçado que de todos os pré-candidatos, sempre que é colocada como que talvez não seja até o final, sou eu. Muitas vezes a Marina, que está em segundo lugar na pesquisa, também cogitam se ela vai ser ou não vai ser até o final. Todo mundo Vamos lá. Fala. Não tem questão de gênero, né? Não tu, em geral. Meirelles ouve essa pergunta todo dia. Com razão, porque ninguém quer representar o governo Temer, né? Mas vamos lá. Qual a razão para eu deixar de ser candidata? Qual seria a razão? Se nós conseguíssemos construir uma saída conjunta para o nosso campo político. Quem é o nosso campo político? São 4 pré-candidaturas que estão colocadas. É a candidatura do presidente Lula, é a candidatura do Ciro, é a candidatura do Boulos e é a minha candidatura. Nós do PCdoB sempre dissemos, o mais importante é garantir que o Brasil volte para as mãos das mulheres e dos homens do povo brasileiro. Se eu fosse o óbice para essa unidade, esse óbice deixaria de existir. Só que na vida real não se materializou essa unidade ou essa saída conjunta. Aí, futurologia, eu não sei, mas na vida real, hoje, a maior tendência é de que não se materialize. Eu queria voltar para o assunto do feminismo, que a Letícia levantou. Recentemente, na Argentina e no Uruguai, a causa do aborto, ela avançou bastante. No Uruguai foi aprovado, na Argentina foi numa das casas, né? Agora, um ponto central é o seguinte, tanto na Argentina como no Uruguai, a questão do aborto avançou porque teve lideranças políticas muito fortes que advogaram pelo aborto. Caso no Uruguai do presidente Mujica, Pepe Mujica, ele próprio convenceu as duas casas de que era algo que devia ser discutido abertamente e tal. No Brasil, nenhuma liderança política abraça a causa do aborto. Você tem falado algumas vezes a favor. Você seria essa liderança política a abraçar a causa do aborto no Brasil? Se tu me considerares uma liderança política, eu faço isso há muitos anos, porque o aborto é um tema de saúde pública, né? O processo da Argentina, acho que principalmente o processo da Argentina, nos mostra o quê, João? Que a mobilização popular, que a construção de um debate, que o debate real não é um debate sobre existir ou não aborto, né? Mas sobre ele ser legalizado ou sobre ele não ser legalizado, sobre mulheres morrerem, mulheres pobres morrerem e mulheres ricas não morrerem. Acho que esse debate que foi construído 7 vezes foi enviado ao Congresso Nacional, né, à Câmara dos Deputados da Argentina, aquele projeto. Então, nos mostra que é preciso fazer o debate com a sociedade. Como eu seria uma mulher feminista de esquerda e não abraçaria a causa da vida das outras mulheres? E qual que é o projeto exatamente do PCdoB nesse caso do aborto?
cada país for construir um caminho, né? Eu defendo que nós tratemos isso como tema de saúde pública e que debatamos com a sociedade brasileira. Tu quer saber exatamente no detalhe? A Câmara Argentina, por exemplo, aprovou um projeto extenso, depois levou 2 dias aprovando só emendas ao texto, né? Porque tem um conjunto de no Uruguai, por exemplo, complexidades. até 3 meses de gravidez a mulher decide, seria isso? Os países do mundo, em média, escolhem esse caminho, né? 9, 13 semanas, são caminhos médios, assim, do mundo. Não tem uma proposta exata na minha cabeça. Manuela, você falou que nem de longe essa piada machista ou essa frase machista, nem de longe foi a pior que você ouviu nesses 14 anos de mandato. Qual foi a pior? Olha, Lessa, foram muitas, né? Melhorou muito ser mulher. Mas dá algum exemplo de como é que foi? Olha, eu recentemente relatei um caso que eu nunca tinha relatado, de uma ocasião, logo que eu me elegi vereadora, que um assessor, que nem é vivo mais, fisicamente encostou em mim para elogiar a minha roupa, né? Então, eu fui eleita a primeira vez, Lessa, com 22 anos para 23. Né? Eu não tenho pai político, eu não tenho marido político. Né? Eu construí minha trajetória absolutamente no movimento social, sozinha, né? Então, eu fui uma mulher que chegou em Brasília com 25 anos. Em Brasília também você encontrou um ambiente muito machista? Sim, uma vez eu ouvi de uma pessoa relevante do PSDB que eu atuava por causa do meu coração e não com a minha razão, mesmo sendo a deputada federal mais votada da história do Rio Grande do Sul e do Brasil naquela ocasião. Não é fácil ser mulher na política, Léo. Imagino. Não é fácil no jornalismo, não é fácil em lugar nenhum, não é fácil ser mulher no Brasil ainda. A gente vai voltar a esse tema logo depois do intervalo, que esse bloco também já esgotou o tempo. A gente vai parar rapidinho aqui e voltamos daqui a pouco com a pré-candidata à presidência, Manuela Dávila. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com a pré-candidata à presidência pelo PCdoB, Manuela Dávila. Estávamos falando aqui no bloco anterior sobre os problemas enfrentados pelas mulheres num mundo machista, em Brasília, uma pessoa que faz carreira política e enfrenta também vários problemas machistas. E eu vou passar para a Letícia, que vai continuar no tema. Na verdade, eu queria continuar falando até do que a Vera estava falando sobre o prazo da sua candidatura, que a senhora já admitiu abrir mão da candidatura em função de uma união da esquerda. Tem prazo para decidir isso? Em prol dessa união de esquerda, a senhora admitiria entrar como vice na chapa de alguém, do Ciro, eventualmente, do Haddad? Eu não cogito ser vice de ninguém, porque eu sou pré-candidata à presidência da República e, como eu disse a Vera, Letícia, essa saída unitária não tem se materializado. Agora, eu repito o que eu também acho que disse para ti antes. Nós, do PCdoB, achamos que é fundamental vencer a eleição. Para mim, a eleição não é um episódio da minha trajetória pessoal. Tu entende que é extraordinário ser a primeira candidata do PCdoB desde a redemocratização? Desde 1900, desde a década de 40, nós não tínhamos candidato. É extraordinário ser uma mulher de 36 anos ser pré-candidata à presidência da República. Eu sei exatamente a relevância de nós termos uma candidatura que defende o desenvolvimento, que defende o combate às desigualdades, sobretudo as de gênero e raça. Sei de toda a relevância da minha pré-candidatura. Mas o mais importante não é eu contar essa história. O mais importante é vencer a eleição. Qualquer brasileira e qualquer brasileiro sabe que, se nós estivermos mais juntos, é mais fácil vencer a eleição. Esse é o esforço que nós fizemos e fizemos com o gesto máximo que eu poderia fazer. Quer dizer publicamente, inclusive, se o problema formos nós não somos mais problema. Mas, como eu também disse, isso não tem se materializado e, portanto, o prazo da minha candidatura será que os eleitores e as eleitoras, brasileiras e brasileiros, terão meu rosto na urna eletrônica, eu ia dizer na cédula, mas eu nunca nem votei em cédula de papel. Mas, então ia ser um pouco artificial. você... Mas na urna eletrônica poderão votar no número do meu partido, que eu ainda não posso dizer, porque seria campanha. Você teria um caminho talvez mais tranquilo, mais competitivo até, se você fosse candidata ao governo do seu estado, que você foi bem votado e tal. No entanto, o partido decidiu que você seria candidata à presidência.
distância, não seria mais lógico você ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, por exemplo? Também você poderia empunhar todas essas bandeiras que você acabou de falar. Sabe que o meu estado, o Rio Grande do Sul, assim como o Rio de Janeiro, vive uma crise tremenda, né? E, portanto, é difícil imaginar saídas de recuperação dos estados sem nós pensarmos um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, eu entendo o que tu dizes, Lessa. Talvez fosse mais fácil, né? Talvez eu fosse governadora do Rio Grande do Sul, havia uma grande probabilidade disso, mas eu não vejo um caminho para o Rio Grande do Sul se desenvolver longe de um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E mais, Lessa, nós temos milhares de brasileiras e brasileiros que pretendem não votar no processo eleitoral. Então, eu também imagino que possa, nesse processo eleitoral, ser a voz dessas mulheres, desses homens que sabem que essa subrepresentação na política, uma política tão diferente do nosso povo, né? Uma política tão sem mulher, tão sem jovem, tão sem povo brasileiro, que isso também é a causa, digamos assim, é uma das razões do nosso país ser tão injusto, né? Será que alguém acha que se tivesse mais mulher na política ia ter tão pouca creche no Brasil? Será que alguém pensa nisso? Será que alguém acha que se tivesse mais negros e negras, a nossa bancada é com mais negros e pardos do Congresso Nacional, além de com mais mulheres. Se tivesse mais negros e negras, nós continuaríamos com essa política de segurança que mata milhares de jovens negros brasileiros todos os anos? Para mim, não, né? Então, é preciso transformar a política para garantir que o Brasil se desenvolva com a nossa cara. E eu pretendo, nesse processo eleitoral, ser a voz dessas pessoas também. Mesmo que eu esteja com um pouquinho sem voz no Roda Viva hoje. Você fala muito dessas questões de representação, questões de gênero, mas a esquerda brasileira hoje fala muito pouco sobre corrupção. É como se a esquerda tivesse feito um pacto de condescendência com a corrupção, como se a corrupção não fosse um dos principais problemas para o eleitor brasileiro, que aparece em todas as pesquisas. Queria ouvir de você. Você acha que os governos do PT foram corruptos e, se foram, ainda assim merecem apoio, mereceria voltar? Você acha que o ex-presidente Lula não fez nada que tenha levado à sua condenação por 4 instâncias da justiça brasileira? Olha, Vera, eu, tu e todas as pessoas que estão sentadas aqui nessa bancada sabemos as razões pelas quais o ex-presidente Lula está preso. E ele está preso porque ele é o primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Porque se existisse uma única prova contra ele, essa prova teria sido apresentada, né? Todos nós sabemos que o juiz Sérgio Moro é um homem que desfila mundialmente acompanhado dos líderes dos outros partidos, sobretudo dos partidos de oposição ferrenha ao ex-presidente Lula. Então, esse é um tema, né? Todo o povo brasileiro sabe por que Lula está preso. E ele está preso porque ele é o primeiro lugar nas pesquisas eleitorais e podia voltar a ser presidente do Brasil. E talvez fosse o nome que conseguisse unir a todo esse campo político para fazer o Brasil retomar o seu desenvolvimento. Agora, eu não abro mão de fazer o debate sobre corrupção. Acho que existiram pessoas que foram corruptas quando elas são investigadas, quando é comprovado o crime, quando o processo judicial acontece de forma tranquila, garantindo a Constituição Federal e tudo aquilo que nós construímos. Essas pessoas têm que ser presas, têm que ser punidas, é óbvio. Agora, acho também que o Brasil precisa fazer uma reflexão muito profunda, e o próximo governo terá essa responsabilidade, para que a gente compreenda por que nós não conseguimos evitar a corrupção. Porque nós desenvolvemos estruturas, que foram estruturas que avançaram com investimentos, como são as investigações da PF, do próprio Ministério Público, que identificam os atos de corrupção já praticados. Mas nós não conseguimos barrar esses atos, sobretudo em grandes obras gerais. Está aqui o Rodoanel para comprovar, né? Obras em geral. Então, qual que eu acho que é a reflexão? Qual é o sistema para impedir que a corrupção siga acontecendo? Os americanos têm uma expressão, eu não gosto de estrangeirismos, mas ela é pouco traduzida, né? Que é accountability, que é essa mistura entre transparência e participação. Eu acho que a subrepresentação da política, a baixa capacidade do nosso povo de verdade fiscalizar o Estado, os espaços de poder, tem relação com isso. Mas punição não é um caminho para se... Sim, mas é que eu quero, Vera, que a gente não passe todo ano punindo. Eu quero que a gente, né, puna quem foi corrupto, mas que a corrupção não aconteça mais. A gente precisa entender por que a gente criou mecanismos de investigação, que são ok, né, e de punição, mas a gente não consegue impedir que eles aconteçam, né? Então, os países que conseguem desenvolver mecanismos de combate à corrupção, eles não são só os que mais punem. Punir é correto. Eles são os que conseguem impedir que a corrupção aconteça. E a gente precisa fazer esse debate. Eu acho que, em pleno 2018, com todo o avanço tecnológico, isso tem a ver com participação. Não tem a ver
apenas, tem a ver com essa junção, transparência e participação. A participação, o controle social, o controle público, para mim, precisa ser pensado. Eu não tenho a resposta pronta, eu estudo bastante, inclusive dediquei um tempo do meu mestrado a tentar estudar experiências que funcionaram nisso, né? Eu não tenho a resposta pronta, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso também para ter um governo, assim, os portugueses usariam uma expressão com paredes de vidro, né? Que o povo consiga entender, participar e evitar que o dinheiro saia pelo ralo. O excessivo poder dos governantes de nomear diretores de estatais, nomear subdiretores de estatais, nomear um monte de gente que passa a ter poder demais para poder dar subsídios. Isso não é também um dos grandes fatores de corrupção no Brasil? É uma reflexão para fazer, João. Não é uma reflexão assim, estruturada que eu tenha, mas acho que a gente precisa pensar na solidez das atividades de Estado, né? O Sérgio Porto, que é um liberal, tem alguns estudos que ele mostra que as carreiras que são mais sólidas, como é o caso da Receita e do Itamaraty, são aquelas que cruzam com menos episódios de corrupção. Então, sim, a solidez do Estado e de um conjunto de uma burocracia, no sentido weberiano, né, mais sólida, tem um impacto provado no Brasil nesses dois órgãos para minimizar episódios de corrupção. Isso passa pela ideia, né, de um funcionário comprometido, né? Mas, enfim, tem outros debates para serem feitos. Eu até gostaria de fazer, mas acho que é um debate para ser feito, sim. É provado que no Brasil tem relação. Candidata, a senhora já defendeu perdão judicial ao ex-presidente Lula. Se a senhora for eleita, a senhora vai conceder o perdão judicial a Lula e a outros condenados por corrupção? Eu tenho muita esperança que o processo do ex-presidente Lula seja solucionado da melhor forma até o final do ano e que, portanto, ele seja inocentado porque não há uma única prova contra ele. Mas, sim, enquanto não houver nenhuma única prova contra ele, se eu for presidente do Brasil, eu darei indulto a ele. Mas essa questão foi analisada não só pelo juiz Sérgio Moro, depois pelo TRF4, que por unanimidade achou que a sentença estava correta e a manteve e ampliou. Depois foi analisado pelo STJ, que mandou seguir. Foi analisado pelo STF, que negou um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Algumas dessas mesmas instâncias absolveram outros petistas, condenaram candidatos de outros partidos. Dá para apontar um complô de todo o judiciário brasileiro contra o ex-presidente Lula? Olha, Vera, eu espero que o Poder Judiciário brasileiro, que setores dele voltem a cumprir o seu papel de defesa do Estado democrático de direito e de zelo à Constituição. Vê, né? Na semana passada nós tivemos uma decisão que foi importante com relação às delações. Uma decisão tardia, né? Porque ela tem efeito para um conjunto de pessoas, não tem para aquelas que já estão presas com prova nenhuma baseada apenas nas delações. Então, eu acredito no Poder Judiciário, eu acredito no Estado democrático de direito. Você está falando da absolvição da senadora Clarice? Estou falando da interpretação que gerou aquilo, né? Quer dizer que quando absolve está certo? Não, eu estou te dizendo, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a interpretação que é nova, porque há uma interpretação que aconteceu na semana passada, né? Assim como interpretações outras aconteceram em outros momentos. Assim como na sexta-feira foi arquivado por um ministro um tema relacionado ao presidente Temer e foi suspenso um tema importante de julgamento relacionado ao presidente Lula. Então, acho que o povo brasileiro também tem acompanhado isso. Não é feio criticar membros do Poder Judiciário. Não pode existir no Brasil nenhuma pessoa imune a crítica. Juiz não é melhor que deputado, promotor não é melhor que delegado. Todos nós que somos agentes públicos temos as mesmas obrigações e o controle público sobre o Poder Judiciário é algo novo. É por isso que assusta. Eu sou de uma tese, né? Eu sou filha de uma magistrada. Eu decidi fazer política. Eu não decidi ser magistrada. Então, eu sou de um tempo, pode parecer velho falar isso aos 36, que juiz não dá entrevista. Eu sou de um tempo, quando eu conheci o Flávio Dino, em 2006, nós dois nos elegemos deputados juntos, o Flávio Dino, governador do Maranhão, e eu perguntei para ele assim, Flávio, tu não tinha medo de não te eleger deputado? Tu era juiz federal, tu abriu mão do cargo, definitivamente. Não, eu queria fazer política, eu tive que tirar a toga. Então, acho que a gente precisa, né, garantir que o Poder Judiciário zele a Constituição, defenda o Estado Democrático de Direito e faça menos política e desfile menos por Nova York. Vamos dar uma rodada ali para o outro lado, ali, o Rico e o Joel. Estava com saudade de girar. O seu estado, Rio Grande do Sul, que eu tenho o prazer de visitar mais de 2 vezes por ano, graças às feiras agrícolas maravilhosas que ele tem, Não Me Toque, Expo Direto. Expo Direto, a própria Expo Inter, exatamente. É um berço dos principais colonizadores do Cerrado brasileiro e transformaram o Cerrado brasileiro nessa pujança que gera bilhões e bilhões de reais em divisas para o Brasil.
Assim também o Rio Grande do Sul é responsável por 65% das indústrias metais mecânicas de equipamentos agrícolas do Brasil. E também o Rio Grande do Sul é o berço da soja. A soja saiu da China, foi para o Rio Grande do Sul e lá foi desenvolvida na Universidade Federal de Passo Fundo e a Embrapa, etc. O seu partido ele é contra o modelo produtivo do agronegócio, porque ele apoia movimentos como o MST, só defende a agricultura familiar, ou seja, nós não poderíamos estar escrevendo nesse papel aqui se não fossem as florestas plantadas. Enfim, eu quero saber da senhora, dado o seu PCdoB, que é o comunismo para o Brasil, especificamente, quais são as propostas da senhora, sendo gaúcha, que é o exemplo do berço da agricultura e do agronegócio brasileiro para o Brasil, quais são as propostas para a agricultura e para o agronegócio brasileiro? Eu gosto que tu sabe tudo do meu partido, mas tu sabe errado, sabia, Frederico? Podia dar uma estudadinha. Eu me surpreendo muito, eu sou realmente de um estado extraordinário, que é o Rio Grande do Sul. Nós não produzimos só soja, nós, por exemplo, somos o estado que mais produz arroz orgânico do Brasil, com o MST ali em Viamão, uma cidade que nem produzia arroz. Eu, particularmente, me criei numa região produtora de arroz, que é a fronteira sul do Rio Grande do Sul, tu também deve conhecer. Pelotas, conhece? Eu me criei em Pedro Osório, uma cidade um pouquinho menor, mas perto de Pelotas. Para a gente ter o agronegócio forte no Brasil, em primeiro lugar, nós precisamos de um projeto de país. Eu me surpreendo, às vezes, com setores do agronegócio que são contra quem defende a indústria nacional. Como assim? Como ter um agronegócio forte, se um dos temas centrais para o agronegócio, tu citaste a região de Caxias, que é a região principal polo metal mecânico nosso, forte, produtor de máquinas agrícolas. Então, é preciso ter um Estado que invista e que tenha, por exemplo, crédito especial para o maquinário agrícola, não é? Então, é preciso ter um Estado que garanta uma Embrapa forte. Qual é o papel da Embrapa em todas as regiões do Brasil para o desenvolvimento da agricultura? Mas a Embrapa foi aparelhada partidariamente pelo PT. Agora, a Embrapa está sendo agora não, ela vem sendo destruída há 14 anos. Nós concordamos pouco, né? Não, mas é verdade, porque se a senhora vê hoje, todas as grandes empresas de desenvolvimento de novas sementes, novas tecnologias, não é mais a Embrapa, porque ela foi aparelhada. Eu ia muito na Embrapa de Londrina, na Embrapa de Passo Fundo, e hoje elas foram sucateadas do ponto de vista não das pessoas que são concursadas, mas do ponto de vista de chefia. E levaram a Embrapa até para Cuba, para o Sudão do Sul, enfim, deram crédito para esses países. Eu brinquei com Lessa quando cheguei, que eu nunca imaginei que ia sentar nessa cadeira. Eu, como jornalista, que achei que ia ser jornalista... Você queria me tirar da minha cadeira. Eu deixei de falar bastante, mas eu queria retomar a palavra como entrevistada, se tu permitires. Pode ser? Claro. Então, se tu conversares com todos os técnicos da Embrapa, nenhum deles tem essa tua interpretação. Todos sabem que a Embrapa está sendo destruída agora. Então, é preciso ter um Estado que garanta crédito para a compra de maquinário agrícola, por exemplo, a partir dos bancos públicos. É preciso ter um Estado com forte investimento em ciência, mas é preciso também ter um Estado que saiba o papel da agricultura familiar. Ou vocês negam o papel da agricultura familiar? Não, de jeito nenhum, porque o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são a maior prova que a agricultura familiar dê sucesso. Exatamente. Ou o Brasil não precisa de soberania alimentar. Agora a senhora está falando de crédito. Eu não terminar o raciocínio, Lessa, só uma complementação. Dia 1º de junho, na Folha, saiu que Cuba, Venezuela, República Dominicana, Angola e Argentina tiveram crédito entre 4,5% e 6,9%. Eu acho que o Frederico quer ser presidente da Sociedade Rural de Cuba, da Venezuela e de qualquer outro país. Não, é porque a taxa de juros era melhor do que a nossa. Vamos discutir porque quem planta uva... Vamos continuar no próximo bloco, Manuela. A gente precisa fazer mais um intervalo e a gente volta com a entrevista da pré-candidata à presidência pelo PCdoB, Manuela Dávila, daqui a pouquinho. Aguarde um pouquinho. Obrigada. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com a pré-candidata à presidência pelo PCdoB, Manuela Dávila. Vamos agora a mais uma pergunta do telespectador Marcos Lemos, de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar à candidata Manuela Dávila se ela pensa em fazer uma redução dos salários dos nossos ilustres deputados federais e senadores. E se não é uma forma de arrecadar recursos, de que forma ela pensa em arrecadar recursos num país que já está bastante quebrado e inchado como o nosso?
Que prazer falar com alguém de Santa Cruz. Obrigada pela pergunta. Eu acho que o Brasil precisa garantir um sistema político sem privilégios, mas os nossos... Eu fui deputada há muito tempo, né? Sou deputada já há 14 anos, e é sempre bom dizer que quem não precisa, né? Os que têm mais privilégios são os multimilionários que fazem política. E nessa eleição, nós teremos uma entrada de muitos milionários na política. A partir do quê? A partir da ideia de que as pessoas podem colocar o dinheiro que quiserem seu nas suas campanhas. E, portanto, as campanhas serão milionárias, nós teremos menos representantes das trabalhadoras, das mulheres, dos jovens dentro do Congresso Nacional. Então, fiquem atentos a isso, né? Busquem exatamente saber quem são os candidatos de vocês, o que eles representam e se eles também defendem que o Estado brasileiro seja um Estado sem privilégios. Joel. Pediram para eu falar mais rápido, né, Léo? Isso. Candidata, você traz aqui uma candidatura histórica que se afirma, feminista. E, ao mesmo tempo, quando surge o tema do Lula, você parece que se converte numa advogada do Lula, com uma devoção quase religiosa que exige que a gente acredite numa grande conspiração do judiciário, da mídia, se bobear até atores estrangeiros aí todos juntos para aprender essa figura. Eu estou tentando me botar do ponto de vista de alguém que acredite na sua candidatura, no seu projeto, não nos outros, na sua. Você está a sério nisso? Ou assim que o Lula chegar, ou outro nome de união da esquerda chegar, da velhíssima esquerda, ligada à corrupção, ligada a todas as práticas que a gente viu e que o povo rejeita, você vai abrir mão para defender um outro projeto? Sabe que eu estou achando tu um pouquinho messiânico, porque eu não sou nada, eu não tenho essas verdades absolutas que tu parece ter, Joel. A sua defesa do Lula foi incrível. Sim, sabe por que a minha defesa do Lula é assim? Sabe por que a minha defesa do Lula é assim? Porque eu, aos 17 anos, quando decidi me filiar ao meu partido, eu decidi que eu não ia defender aquilo que era o mais fácil, mas o que era certo, o que era justo. E tu sabes, tanto quanto eu, que é injusta a prisão dele e que ele está preso tinha porque dezenas de provas no processo. Lugar... Mentira que não tinha prova. É óbvio que tinha provas. Rolaram as provas. Olha só, cada um aqui fala por si. Eu não minto. Se tu mentes, tu usa esse adjetivo pra ti, ok? Não é mentir, não é um adjetivo. Não, eu não minto. Se tu mentes, tinha provas, tinha provas no processo contra o Lula, não tinha? Não tinha nenhuma única prova. Então, a minha candidatura, isso... brasileiro, é muito complicado isso. De setores, sim, porque juiz não é Deus. Juiz, quando quer fazer a política, tem que tirar toga, que nem o Flávio Dino tirou. Juiz que desfila em Nova York, abraçado com um réu, não tem problema. Então, se eu puder... Se eu puder... Não é humor. Eu posso terminar alguma frase? Você está falando, sim. Mas a sua candidatura é para valer, sim ou não? Eu já disse que ela é para valer. Claro que ela é para valer, né? Agora, não é porque eu sou candidata que eu deixo de defender o que é certo e o que é justo com relação aos outros, né? Aliás, me admira que outros pré-candidatos de outros partidos que, em tese, têm compromisso com o Estado democrático de direito, relativizem determinadas posições de forma oportunista. Isso vocês jamais terão de mim. As minhas posições não são relativizáveis de acordo com a eleição que eu disputo. O Petrolão não existiu, o Antônio Palocci não conhece o Lula e o que ele diz é falso? Eu não falei sobre isso, Vera. Aliás, na tua pergunta anterior, eu mesma disse que os atos de corrupção que têm provas têm que ser punidos e as pessoas têm que ser presas. Essa resposta eu já dei, né? Aliás, defendi mais do que isso, que nós temos que aprimorar os mecanismos de combate à corrupção na origem, para que a gente não tenha eternamente, daqui a 10 anos, eu com 46 me encontre com vocês aqui mais uma vez e a gente debata tal episódio aconteceu ou não. Ok? Todos os envolvidos sejam punidos, mas que a Constituição seja respeitada. Se tiver prova, tem prova? Tem prova. Olha, os juízes acharam várias provas. Dele frequentar a casa de campo, da Marisa falar da reforma. Quando aparecerem as provas... Não, essa, para mim, me pareceram bastante teve um debate intenso se era possível você pode discordar das provas. Para a justiça brasileira, para várias instâncias brasileiras, há provas. Teve um debate intenso esses dias na internet se o Lula tinha lido ou não tinha lido 55 páginas. Os juízes que vivem em Porto Alegre do TRF4 leram 400 em um dia, imagina 55. Bom, parece que a questão de saber se as provas existiam ou não, aqui vira uma questão de opinião, mas para os juízes as provas existiram. Para a justiça as provas existiram. Não foi só para um juiz. Foi para várias instâncias. 4 instâncias que, na minha interpretação, praticam ativismo judicial. E nós temos direito de fazer críticas ao judiciário. Seria Lessa... Todos esses juízes eram comprometidos. Sabe, então, quando um jornalista questiona um político, ele está questionando a democracia? Quando alguém diz que um deputado agiu errado, ele está questionando ao Congresso? Imagino que não. Eu tenho direito, assim como centenas de juristas fazem isso o tempo inteiro. Bem, você como parlamentar, inclusive, tem mais direitos ainda de Não, todos nós temos
os mesmos direitos. Não, mas brasileiros, o parlamentar está representando, né, um conjunto. Mas a qualquer agente público. E eu questiono a atuação desses juristas, como centenas de outros juristas o fazem, muitos relevantes, inclusive. Então vou passar para outro assunto. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quando Lula foi condenado pelo Moro, o discurso da Gleisi Hoffmann, dos parlamentares petistas e aliados foi: o TRF4 há de fazer justiça ao ex-presidente Lula. Aí vai o TRF4 e, por unanimidade, agrava a pena do ex-presidente Lula. Ah, mas os tribunais superiores hão de fazer justiça ao ex-presidente Lula. Vão lá os tribunais superiores e confirmam a decisão das instâncias anteriores. Então, só se faz justiça quando se absolve, é isso? Eu estou falando especificamente de um processo, aliás. A maior prova da relevância do ex-presidente Lula, e que ele é a principal figura dessa eleição, é que eu sou pré-candidata à presidência da República, o povo brasileiro terá o direito de votar em mim, ele é outro pré-candidato de outro partido e vocês só falam nele. Você acha que ele tem de ser candidato? Acho que ele tem esse direito, é claro. Mesmo com a lei da ficha limpa, você revogaria a lei da ficha limpa? Não, eu não revogaria, eu votei a favor dela. Né? Acho que ele tem o direito e acho que não o tribunal... tem o direito, ele é condenado em segunda instância. O tribunal... Em segunda instância não tem o direito. Primeiro, eu acho que a gente tem que respeitar a Constituição brasileira. Acho que isso é um erro de qualquer legislação que nós criamos quando a gente começa a comer as coisas pela beirada, né? Recentemente, o Supremo teve que debater sobre isso, e a segunda instância, ou seja, quando o processo acaba. Mas nesse caso, especificamente... A lei da ficha limpa é condenada em segunda instância. Você sabe, você votou a lei. Claro que eu sei. É sobre isso que eu estou falando. Se tu ouvir o raciocínio inteiro, tu vai entender, Vera. O que eu quero dizer é que Lula tem o direito, e não cabe nem a mim nem a ti dizer que não. O partido dele definiu que é ele o candidato. Quem tem que opinar sobre isso, em qual momento, é o Tribunal Superior Eleitoral, não somos nós. É o direito dele, é o direito do PT, é óbvio que ele deve ter o direito de ser candidato. Até que um magistrado se manifeste sobre isso. Vamos lá, Letícia. O PT ainda não desistiu da candidatura do Lula. Trazendo o Lula para o debate, como estava aqui, hoje o PCdoB está mais próximo do Lula ou do Ciro? E é um erro do PT insistir na candidatura do Lula, na avaliação de vocês do PCdoB? Felizmente, o PCdoB está todo bem próximo de mim, que sou a nossa pré-candidata. Mas em conversas com os partidos? Essa é a nossa conversa. Todos os gestos que nós fizemos, primeiro, eu já disse várias vezes, né? Acho que as formas de nós nos contatarmos, de nós comunicarmos, somos nós conversando entre nós. Então, vocês já viram eu conversando com os petistas, eu converso com o Ciro, eu me encontro frequentemente com o Boulos em atividades que nós estamos. Nós conversamos, mas nós estamos próximos da minha pré-candidatura. Eu sou a pré-candidata à presidência do PCdoB. Mas poderia, para alguém, ser vice na sua chapa, por exemplo? Eu respondi, já diversas vezes. A saída vai ser conjunta? A esquerda se une em torno de mim? São os movimentos que nós fizemos. Como eu disse algumas vezes ao longo do programa, nós queremos uma saída conjunta para o nosso campo político. Que bom se essa saída conjunta para PDT, para PT e para PSOL seja uma mulher que represente esse projeto, uma mulher de luta com tantos anos de mandato como eu. Manuela, mudando um pouco de assunto, você se referiu à queda do Muro de Berlim, que você ainda era criança e tudo. Quando houve a queda do Muro de Berlim, muitos partidos comunistas no mundo começaram a questionar diversas teses que eram seguidas pelos partidos comunistas, e muitos fizeram revisões, o PCdoB inclusive acusava, ou talvez acuse ainda, de revisionistas. Não é? Muitos desses partidos chegaram à conclusão que a democracia não era apenas um meio para o socialismo, mas sim um fim em si mesmo, e que deveria ser defendida a democracia e ampliada. Na sua opinião, a democracia é um meio para o socialismo ou é um fim em si mesmo, como vários outros partidos comunistas concluíram nesse debate? A democracia, para nós do PCdoB, ela é um fim em si mesmo, inclusive porque nós sabemos exatamente o peso, né, de quando os processos são não democráticos no nosso país. Né? Nós somos o partido que foi perseguido em todas as interrupções democráticas da história do Brasil. Então, para nós, à medida que é mais democrático o Brasil, mais nós podemos conversar com homens e mulheres para fazer esse país se desenvolver. É democrático verdadeiramente um país em que milhares de mulheres enterram os seus filhos? É democrático verdadeiro um país em que eu posso deixar minha filha na creche todos os dias e 70% das outras crianças não têm o mesmo acesso a isso? E todas as crianças que têm acesso já entrarão na escola sabendo mais ou com mais capacidade adquirida? É democrático um país em que 50% das mulheres que são mães de um filho de até 1 ano não conseguem voltar para o mercado de trabalho? Então, para nós, a democracia é um fim em si mesmo. E esse fim é um país em que as pessoas possam viver com muito menos desigualdade, né? De forma muito mais justa. Ok.
Manuela, você fala muito do ódio nas redes, você às vezes é alvo do ódio nas redes, você sente isso. Você quer governar para o grosso da população, para todos, ou para a grande maioria, mas o seu discurso nas redes muitas vezes reproduz o ódio também. Quando você começa a brigar com o MBL, quando você, em entrevistas, cita a posição liberal como ou mentirosa ou ignorante. Como é que concilia isso? Governar para todos, mas adotar um discurso tão divisivo e que joga o outro lado como não um adversário legítimo, mas um inimigo que quer o mal do Brasil? Depois que a gente acabar, tu me mostra um exemplo de eu praticando ódio nas redes? Não conheço nenhum. Sabe por quê? Polarizando nas redes, mas é claro. Não, mas agora. ter opinião é ódio? Ter opinião é ódio? Sabe o que é ódio nas redes? Ódio nas redes é o que aconteceu comigo quando a minha filha tinha 2 meses e que uma mulher me agrediu batendo nela porque eu era comunista. Ódio nas redes é quando usam as imagens de crianças, como é a minha filha e como o meu enteado, para fazer política contra mim. Então você não faz o ódio, mas faz a polarização. Não, mas debater... Você concorda que fazer a polarização. Claro, ou é governar para todos há 20 anos para eu fiz uma opção... 99% do Brasil. Eu gosto que vocês gostam mais de falar do que eu, é fantástico. Mas vamos lá. Há 20 anos, Joel, eu fiz uma opção. É uma opção de vida. Eu luto para o Brasil ser um país justo. Eu luto para o Brasil ser um país em que mulheres e homens são respeitados. Eu luto para que o Brasil realize esse grande sonho. O Brasil não precisa ser para sempre uma nação que sonha em ser grande. Nós podemos... Olha o que é o Brasil. Esse país é extraordinário. É justo com o nosso povo e com o nosso país que nós não sejamos um grande país, um país desenvolvido, um país com emprego, um país com paz. É para isso que eu luto. E eu enfrentarei com respeito, com tolerância e com diálogo todos aqueles que são contra esse Brasil. Esse Brasil é dos 99% do povo brasileiro. Quem é? Esses movimentos que você citaste eu nem cito, né? Porque... Você discute, são seus interlocutores nas redes, às vezes, né? Esses movimentos que tu citaste... O Twitter, tem... Eu uso muito as redes, né? Desde sempre. Fui muito criticada por isso, inclusive. Mas esses movimentos aí, eu mal me relaciono com eles. Porque divulgador de fake news com fonte de financiamento não conhecida... Porque a gente tem... Aliás, é um ótimo debate para a gente fazer nessa eleição. Tem surgido muito debate sobre fake news, mas surge pouco debate real sobre quem financia a baixaria. Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Sabe por quê? Porque mentira sempre existiu. O problema é que tem alguém financiando a amplitude das mentiras nas redes. E se esse dinheiro, às vezes... De ambos os lados. Não sei, do meu lado certamente não tem. Por mim eu posso falar. Tu conhece os dois lados, tu sabe que tem alguém financiando, tu deve fazer a denúncia. Fala, João. Queria fazer refazer um pouco a pergunta dele de uma outra forma. Fala. Num programa de televisão para jovens, do qual você participou, e estava o Caetano Veloso falou... Quando algumas pessoas da esquerda me parecem tão autoritárias que quando eu tenho contato com elas, eu me sinto um liberal inglês. Ele foi bastante aplaudido pelos jovens. A minha pergunta é a seguinte: o que você acha dos liberais no Brasil? O que você tem a dizer sobre os liberais? Eles são interlocutores para um diálogo com os comunistas ou eles não têm nenhuma contribuição a dar? Porque muitas vezes, você tem todo o direito da tua opinião, mas muitas vezes, e dentro do teu Facebook, dentro do teu Twitter, me parece que você acha que os liberais eles não têm nenhuma contribuição a dar ao debate brasileiro. Que engraçadíssima a tua pergunta, João, porque hoje eu citei essa edição desse programa, um programa Altas Horas, extraordinário, que eu participei com o Caetano, aliás, que tornou-se meu grande amigo, um homem espetacular, né? E que liberal inglês? É que tem uma ediçãozinha pequenininha que circula nas redes, que tornou-se um debate absolutamente falacioso sobre o que foi o diálogo que nós tivemos naquela ocasião. Eu respeito muito aos liberais. O problema é que eu acho que os liberais brasileiros, a maior parte, e respeito aqueles que não aderiram a essa posição, eles foram abduzidos pelo fascismo. Então, eles são liberais que defendem exatamente o quê? Eles são liberais que não defendem os direitos civis, que é uma das maiores contribuições do liberalismo para a humanidade, sobretudo a partir da experiência dos norte-americanos. Foram abduzidos pelo fascismo? Não, inclusive a primeira frase que eu disse foi qual? Não são todos, aqueles que não estão incluídos, eu me desculpo, eu tinha dito, talvez eu estivesse já com raciocínio lá na frente. Então, os liberais, a maior parte dos liberais brasileiros foram abduzidos por esses movimentos ultra-radicais de ódio às mulheres, de ódio aos negros e negras, né? E que defendem um discurso que é absolutamente antiliberal, que é o que eu até às vezes acho engraçado. E a tua pergunta me permite fazer isso, eu tenho que resgatar um pouco do que é o liberalismo, porque eles defendem um Estado tutor dos corpos, né? Um Estado ultraconservador, um Estado que não respeita as individualidades, que é contra as liberdades. Esses dias eu ainda disse que loucura imaginar, né,
que não existe uma candidatura liberal que defenda que todos os brasileiros vivam igualmente, que não tenha uma candidatura liberal que diga que é um absurdo o Brasil ser o país que mais mata trans no mundo, que é um absurdo esse país ser o campeão de homofobia, né? Como? Onde é que está o liberalismo mesmo brasileiro? Então, sim, eu respeito todos os interlocutores. Eu fiz ciências sociais também, João. Então, a minha formação tem a ver com esse debate, com o debate de ideias. Mas os liberais brasileiros, a maior parte, e alguns movimentos que se dizem, né, os novos movimentos liberais, de liberais mesmo não tem nada, né? Tu sabe bem disso, como eu. A gente, infelizmente, está terminando o nosso tempo e eu queria fazer um ping-pong rapidinho. Vamos nessa. Qual é o seu grande ídolo? Eu nunca quis ter ídolo, mas como eu sabia que você ia me perguntar isso, eu fiquei pensando, né? Eu acho que a Olga Benário é uma mulher que é referência de luta e o Brizola segue sendo uma referência na luta por um Brasil desenvolvido e com educação para todos. E qual é o filme da sua vida? Thelma e Louise. Oh. E o seu livro de cabeceira? O livro que eu mais gostei na minha vida chama Mulher Habitada, de uma nicaragüense, Gioconda Belli. E a música que você gosta mais, assim? Eu amo música. Tem uma em particular que meu marido fez para mim recentemente que chama-se Moinhos Gigantes, que é linda. Uma frase ou um verso importante para a sua vida? Eu gosto muito de frase, então eu tenho inclusive várias tatuadas em mim. Tem uma tatuada nas minhas costas que é para lembrar quem eu sou. Eu gosto muito sempre de saber quem eu sou, por que eu tô aqui, para que eu nunca abandone as razões que fizeram eu militar e acreditar que o Brasil pode ser um país mais justo. Seu sonho? Eu acho que toda a mulher, toda mãe tem o direito de pensar a vida do seu filho como eu penso a minha, sabe? Deixando na creche de tarde, cuidando, tendo comida, tendo acesso à saúde. Se toda mulher puder criar o seu filho que nem eu crio a minha, acho que vai ser a gente já vai ter um Brasil e um mundo melhor. Muito obrigado, Manuela. Obrigada. Prazer extraordinário. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação de Vera Magalhães, do Frederico Dávila, da Letícia Casado, do João Gabriel de Lima e do Joel Pinheiro da Fonseca. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e muito especialmente a Manuela Dávila. Obrigada. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda-feira. Até lá.